Olá, pessoal. Vamos então para a terceira parte, né, dos cálculos envolvendo acidez e basicidade. A gente estava trabalhando com o sistema tampão, né? Verificamos já na última, vou trazer aqui o último slide, nós tínhamos trabalhado ali na parte 2, deixa eu colocar aqui, na parte 2, terminamos com este slide, né, com esta relação, em que trabalhamos ácidos e bases conjugados, né? Isso determinava, então, a formação da solução tampão. E quando a gente tem esta solução, ou esse comportamento, né? O que significa ácido e base conjugado? Significa que tanto o ácido conjugado quanto a base conjugada, elas apresentam em concentrações elevadas, que é o que acontece na água do mar, e por isso ele pode atuar como um sistema tampão. E quando acontece esta solução tampão, formado pelos ácidos e bases conjugados, o teu pH ele pode ser calculado baseado, então, nesta equação, que vai ser pK mais ou menos 1, né? Sabendo praticamente a concentração dessas duas substâncias. Aplicando esta equação, nós tínhamos visto que ele ficava bem longe, né, do pH da água do mar, porque calculando ele dava pH 10,33 mais ou menos 1. E por que isso estava acontecendo? Porque na água do mar, o carbonato, que é o que controla então essa solução tampão, ele não é só um ácido fraco, ele também é um ácido poliprótico. E o ácido poliprótico significa que eu tenho mais de um H+, que esteja ionizável, né? E, portanto, eu devo considerar, então, estas duas reações, né? O carbonato, ou o sistema carbonato, vai fazer com que, pelo fato do carbonato ser bivalente, né, tem duas cargas negativas, então ele se associa duas vezes com o H+. O carbonato ele reage com o H+, formando bicarbonato, e este bicarbonato reage de novo com o H+, formando o ácido carbônico. O teu comportamento como ácido, né, do ácido carbônico, ele é considerado ácido poliprótico porque ele tem mais de um H+, que sejam dissociáveis, né, ionizáveis. E aqui a gente tem dois H+ ionizáveis. Então, o ácido carbônico, ele se dissocia a primeira vez, liberando um H+, formando um bicarbonato, e depois este bicarbonato se dissocia mais uma vez, formando o íon carbonato, tá? Para cada uma dessas dissociações, as duas são ácidos fracos. Para cada uma delas eu tenho a constante de dissociação já tabelado, determinado especificamente. Então aqui eu tenho que a primeira constante é 10 elevado a menos 6,4 e a segunda constante, então, é 10 elevado a menos 10,33. Tínhamos trabalhado também na última atividade que, ao olhar os valores da constante de dissociação, eu poderia relacionar, então, com a força do ácido, né, com a capacidade dele liberar íons H+. Aqui a gente observando 1 elevado a 10 na menos 6, e aqui 10 elevado a menos 10, é quase 10 na quarta, né, quase 10.000 vezes mais forte um ácido em relação ao outro. Isso significa que este ácido carbônico ele já é fraco, mas ainda assim ele é 10.000 vezes mais forte do que o bicarbonato. Então, aquilo que eu tinha dito na atividade anterior, que o bicarbonato, como responsável da liberação de H+, e do controle do pH, ele é muito pouco eficiente, né? Quase nada deste H+, ele vai passar a ficar na sua forma dissociada. Por quê? Porque o carbonato ele é um íon extremamente reativo quimicamente. Isso a gente observa, a reatividade química ela estava baseada então na valência destes íons, né? E no tamanho do raio iônico. Mas, como o carbonato ele tem uma valência menos 2, ele requer uma quantidade muito grande de prótons, né? Ele é muito instável quimicamente, então ele segura com muita força este H+, né? Ou dificulta a tua liberação e, portanto, essa constante de dissociação tende a ser muito fraca. Tá? Então, consigo trabalhar então, a força destes dois ácidos, só observando os valores da constante de dissociação, e a gente vai ver agora como calcular o pH de uma solução, de um sistema tampão, quando este sistema tampão está sendo controlado por um ácido poliprótico, como é o caso, então, do sistema carbonato, que atua na água do mar, né? Então, coloquei aqui que é o caso da água do mar, tá? Vou chamar as duas reações de equação 2, e aí, o que vai estar acontecendo? No caso, o íon comum entre eles vai ser o íon bicarbonato. O bicarbonato, ele vai formar bicarbonato, ele é formado, né, cada vez que um ácido carbônico é liberado na forma de H+. Então, eu posso representar a equação como sendo o bicarbonato, ele age, né, ele atua como sendo uma base conjugada do ácido carbônico e ele atua como um ácido conjugado da base do carbonato. Então, ele tem
tanto o papel de base como o papel de um ácido, né? Isso significa que o que está acontecendo na água do mar? Toda vez que um bicarbonato libera um íon H+ para o carbonato, imediatamente este H+ ele vai ser absorvido pelo carbonato nesta equação, porque aqui ele está atuando como uma base conjugada. Então, se neste momento ele atua como um ácido liberando H+, este mesmo H+ que foi liberado, ele pode ser absorvido pelo bicarbonato, que neste momento ele atua como um carbonato, como uma base, né? E esse bicarbonato atuando como uma base absorve e vai reagir então como H2CO3, tá? Posso somar essas duas equações, só percebam que aqui na verdade eu coloquei a dissociação do ácido como ela está, e aqui é o inverso da dissociação da primeira reação, porque aqui ele está atuando como uma base conjugada, né? Somando essas duas reações, o que nós observamos? Da mesma forma que fizemos da outra vez, a outra reação, a soma das duas reações, tudo que tiver no lado de reagentes, né, que está sendo utilizado como reagente e também gerado como produto, eu posso acabar cancelando. Então, neste caso, vão ser os íons H+, né? Então, isso significa que dois bicarbonatos, eles vão gerar um carbonato e um ácido carbônico. Da mesma forma que a gente estava trabalhando, então vou chamar essa equação de equação número 3. E da mesma forma que nós trabalhamos com as outras equações, eu vou tentar relacionar esta constante que trabalha com este equilíbrio, relacionando com as duas constantes que nós já temos, né? Que estes daqui a gente já conhece. É a constante da primeira dissociação e a constante da segunda dissociação do H+. E este daqui ele é desconhecido, né? Porque é um processo envolvendo essas duas reações, estes dois ácidos que estão na água do mar. Será que a gente consegue relacionar, então, essas duas reações? O que a gente vai lembrar? Nós vamos lembrar que toda vez que a gente faz o somatório de reações químicas, as constantes de dissociação responsável por cada reação, elas são o produto da tua reação, da soma, acaba sendo o produto da constante de dissociação destes dois elementos. O que nós temos que mudar aqui? Significa que K3 é igual a K1 vezes K2? Neste caso, eu tenho que inverter o K1, porque nessa primeira reação eu inverti o sentido desta reação. Então, esta constante aqui passa a ser igual a 1 sobre K1, e esta constante eu vou manter como sendo K2. Tá? Então, vamos só verificar se esta relação é válida, né? Então, quero só verificar se o K3 vai ser igual a K2 dividido por K1, né? De novo, por que o K2 aqui... Tá, porque é razão K2 vezes dividido por K1 e não como na anterior K2 vezes K1, ou o produto das duas constantes, porque esta segunda reação ela está invertida, né? Eu fiz no sentido contrário, aqui eu tenho uma dissociação do ácido e aqui eu estou colocando uma associação para a formação deste ácido. Então a constante que vai estar trabalhando aqui vai ter que ser também o inverso desta reação, então por isso vai ser 1 sobre K1. Tá? Substituindo essas duas equações, a primeira constante, o K2 aqui seria a concentração molar dos seus produtos, né, H+ mais carbonato, dividido pela concentração molar do bicarbonato. Tá? E o K1, substituindo aqui nesta equação, concentração molar do produto, H+ mais vezes bicarbonato, dividido pela concentração molar do H2CO3. Rearranjando esta equação, são duas frações, o que a gente vai fazer? Vamos multiplicar, então, os fatores externos, né? H+ carbonato, então aqui vai ficar H+ vezes carbonato vezes H2CO3, que está aqui externamente, vai para o numerador, e o denominador, então, é o produto dos membros que estão internos, né? Então, seria bicarbonato, que está presente, H+ e bicarbonato de novo. Então, seria H+, bicarbonato vezes bicarbonato. Rearranjando esta equação aqui, nós temos H+ no numerador e denominador, eu posso acabar cancelando. E aqui, o que a gente observa? Eu tenho carbonato vezes H2CO3 dividido por bicarbonato vezes bicarbonato, ou seja, bicarbonato ao quadrado, que é exatamente esta equação que está presente aqui. Então, aqui eu comprovo que o K3, a última equação, né, que é a constante de equilíbrio dessa última equação, vai ser exatamente igual a K2 dividido por K1.
né? Então, para a gente tentar trabalhar este equilíbrio, que é o que está acontecendo no caso de ácidos polipróticos, K2 dividido por K1 vai ser igual à concentração dessas duas substâncias dividido pelo, né, das suas seções vai ser, vai ser a constante o K2 dividido por K1, tá? Bom, vamos limpar aqui e tentar trabalhar então com estas equações, né? E relacionar então com este equilíbrio. Com esta equação, da mesma forma, toda vez que eu tenho um equilíbrio, se a concentração de carbonato vai ser igual à concentração do ácido carbônico, eu posso substituir nesta equação o carbonato e o bicarbonato apresentam as mesmas concentrações. Então, eu vou colocar ácido carbônico vezes ácido carbônico, né, já que elas têm a mesma concentração, dividido pelo bicarbonato, né, ao quadrado que está presente aqui. Então, isso daqui vai ser H2SO3 ao quadrado, bicarbonato ao quadrado. Potência aqui ao quadrado, o inverso dele é raiz quadrada. Então, se eu posso tirar raiz quadrada de K2 sobre K1, vai ser igual a H2CO3 sobre HCO3 menos. Tá? Bom, para tentar fazer, vou chamar essa equação de equação número 4 e vou tentar trazer aquela primeira equação da dissociação do bicarbonato, né, que a gente trabalhou lá nos slides anteriores. Então, o ácido carbônico ela vai se dissociar em H+ e bicarbonato, controlando por esta constante de dissociação. Vou isolar o H+ deste termo, né, e por que eu estou trabalhando com essa primeira dissociação? Porque esta reação envolve ácido carbônico e bicarbonato, né, e este daqui eu conheço o valor do K1. Tá? Então, substituindo estes dados aqui, agora eu vou chamar essa equação de equação número 5 e vou substituir a equação 4, esta equação 4, nesta equação 5 aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero calcular o pH da água do mar, que é controlado por um sistema tampão de ácido poliprótico. Então, esse termo que está presente aqui, eles são equivalentes, H2CO3 e bicarbonato, ela se encontra aqui, H2CO3 e bicarbonato, e vou substituir, então, nesta equação. Tá? Então, H+ está aqui, multiplicando K1 vezes este termo que vai ser raiz quadrada de K2 sobre K1. Raiz quadrada é o mesmo que uma potência, né, 1 sobre 2, ou K2 elevado a 0,5. Né? Então, só tirei aqui da raiz quadrada, trabalhando com a mesma base, porque a gente vai tentar juntar, então, estes dois valores de K1. Tá? K1 elevado a 1, aqui K1 elevado a 0,5, o denominador passa para o numerador invertendo o sinal, então 1 menos 0,5 vai ficar igual a 0,5. K1 vezes K2 multiplicado por 0,5. Né? E daqui eu tenho, então, esta relação, aplicando menos o log dos dois lados, para tentar chegar no pH, vai ser menos o log de H+, menos o log de K1 sobre K2. Menos o log vai ser igual a pH, e menos o log de K é o pK da tua solução. E aí eu vou ter, então, que o pH vai ser igual a menos o log de K1 vezes K2, menos o log de um menos o log do outro, vai ser a soma destes valores aqui. Então, pH vai ficar igual a menos 0,5 pK1 mais pK2. Né? Então, essa passa a ser as suas relações. Desta forma, vamos ver se a gente consegue agora calcular o pH da água do mar e tentar chegar no valor aproximado que a gente conhece, né, da água do mar. Tá? Para isso, eu vou trazer então as duas constantes das duas reações, que eu preciso trabalhar a constante de dissociação do primeiro H+, e aqui do segundo H+, então do primeiro 10 elevado a menos 6,4, o segundo 10,10 na 34, e lembrando que pK é igual a menos o log de K. Né? Então, aqui só fazendo a substituição desta equação, pH é igual a 0,5 pK1 mais pK2, o pK1 é menos o log, então aqui vai ser 6,4, 10,33, e aí eu chego no resultado que o pH da água do mar vai ser igual a 8,365, que é de fato o pH desta água do mar. Por que esta equação é válida agora? Porque a água do mar, o sistema tampão da água do mar é controlado pelo sistema carbonato. O sistema carbonato é um ácido poliprótico e percebam, na verdade, que quem controla este pH é nada mais, nada menos do que a constante de dissociação. Ela é praticamente independente da concentração destes elementos nesta água do mar, baseado por esta equação.
Tá? Então, não importa a quantidade de carbonato ou bicarbonato que está presente na tua solução. Quem define o pH da água do mar é a constante de dissociação dessas duas reações que estão sendo trabalhadas, certo? Então, aqui a gente encerra esta etapa, né, do cálculo do pH.